Últimas notícias do São Paulo, te contar bastidores sobre a contusão do Rian Francisco e te falar, existe uma possibilidade de Brenner, apuração direto da Itália. Após a vinda do Tapia, o São Paulo está de olho no mercado da bola por assim, duas posições, né? A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal, Primeira 8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Para o pessoal do São Paulo se teve alguma evolução nas negociações de reforço e atualizando vocês. O São Paulo tem hoje conversas que podem ser decisivas sobre contratações de jogadores. Até ontem não tenho atualizações significativas de contratação de jogadores para passar para vocês, apesar das conversas estarem em andamento. Ou seja, conversas em andamento não num estágio avançado a ponto de a gente falar assim, opa, já dá para a gente contar que já está aí prestes a chegar um jogador. O único que está aí certíssimo, já com o contrato assinado, só fazendo exames médicos, é o Tapia, que está aí na tela com a gente. Bom, vamos aqui falar então, já que a gente falou de reforços, eu tenho que falar aqui também sobre as cobranças recentes aí também da torcida organizada, né? Porque é amplamente falado e amplamente divulgado que a torcida organizada acaba norteando algum tipo de pressão. O Baby lá está sendo pressionado para ele se manifestar, para ele falar sobre as coisas, e ele pressionou lá e falou de novo sobre Belmonte, Nelsinho, Chapecó, Muricy e Milton Cruz. É a cobrança dele. Ele isentou o Júlio Casares, diz que quer que sejam feitas mudanças na Barra Funda e citou esses nomes que eu falei para vocês agora. Diz que tem que fazer mudanças, tem que trocar esses profissionais, que tem que contratar jogadores e que não adianta fazer mudanças faltando 10 rodadas para o campeonato acabar. E aí, isso ele já tinha feito ontem ao longo do dia. E aí, mais para o final da noite, ele fez uma outra postagem dizendo que fez uma solicitação para a diretoria para ter uma conversa com o Muricy e com o Crespo. Cara, assim, o que vai adiantar o Baby conversar com o Crespo? Sem entrar em vertente de crítica ou reclamação ou desdém nas coisas que eu vou falar. Assim, da parte de vocês, assim, também, pedindo para vocês participarem comigo. Eu fiquei imaginando, eu falei assim, cara, ele tem que falar com o Júlio Casares, ele tem que falar com o Belmonte, ele tem que falar até com o Muricy, ainda acho até válido. Ele tem que falar com o Rui Costa, o Rui Costa ainda é diretor, mas a gente sabe que ainda tá ali meio que mais direcionado. Mas o que ele vai falar com o Crespo? Assim, eu queria que algum de vocês me explicasse. Eu queria que vocês me explicassem para o que ele falando com o Crespo mudaria hoje. Eu acho que a cobrança tem que ser para que, por exemplo, chegue lá no CT e converse, fala assim, por exemplo, quer falar com alguém, vai falar assim, Belmonte, o que você está fazendo? Ô Nelsinho, Chapecó, o que vocês estão fazendo? Qual o planejamento do futebol de vocês? Como é que está o DM? Como é que estão os jogadores? Como é que está o clima interno? Como é que está a preparação? Como é que estão essas coisas? Cara, você vai você vai chegar lá e vai falar com coisa. O Zubeldia ficou mais de um ano lá com o apoio do cara. O Crespo teve um jogo, e o cara quis sentar com o cara para conversar com o técnico. Não é nem pressionar. Vai falar o que para ele? A situação tá na merda. O Crespo já deixou claro na entrevista coletiva que ele já entendeu isso. Sabe? O Renan Gamer tá falando que acha que é para respaldar. Mas, cara, se for para respaldar, você vem publicamente e fala, o Crespo está respaldado por nós. A gente vai falar com os dirigentes aqui, porque o Crespo está respaldado. Ele vai falar com o Crespo, olha, Crespo, você está respaldado? Não precisa ir lá para falar isso para ele, o Renan. Você respalda ele pelas redes sociais, pela mídia, você faz essas coisas. Assim, ele lá falar com o Crespo, eu não tô... Assim, imagina, o cara vai deixar de estar ocupado, se preparando para o jogo, ou do Red Bull, ou do Corinthians, para conversar com a organizada. Eu não tô falando que não é válido o protesto ou a cobrança. Acho que está direcionado para o caminho errado. Quem tem que falar com os dirigentes, não tem que falar com o técnico. Acho que no final das contas não está adiantando muito. Eu acho que está tendo um holofote em cima do Crespo, muito exacerbado, porque muita gente não engoliu a demissão do Zubeldia.
Isso eu já tinha falado até ontem. Muita gente não engoliu a demissão do Zubeldia e está forçando uma barra para canalizar no Crespo os problemas. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, para vocês prestarem muita atenção agora no que eu vou falar, com muita atenção, quero que vocês entendam o que eu vou falar para vocês. Eu ouvi um negócio ontem que eu não gostei. Isso não é uma informação que eu ouvi dos autogestores, mas é uma informação que eu ouvi que eu não gostei, que está circulando no mercado da bola e no mercado do futebol. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. O Fortaleza tinha segurado o Vojvoda porque ele sabia que o São Paulo ia atacar o Vojvoda e ia puxar ele quando caísse o Zubeldia. Aí eles seguraram a queda do Vojvoda, deu um jogo eles demitiram o Vojvoda. O Vojvoda caiu ontem. O Crespo acabou de chegar no São Paulo. Aí escuta o que eu vou falar para vocês agora, que está rolando aí por baixo dos panos. O Vojvoda está disponível no mercado. O Zubeldia está disponível no mercado. O Fortaleza tem um forte interesse de pegar o Zubeldia, tá? Aí vamos imaginar o seguinte, o Vojvoda caiu, o Zubeldia vai para Fortaleza. O Corinthians está insatisfeito com o Dorival Júnior. Escuta o que eu estou falando para vocês verem como é que o negócio é louco. O Corinthians está insatisfeito com o Dorival Júnior e tem interesse no Vojvoda. E tem muita gente já fazendo lobby para a queda do Crespo. Já tem gente pensando lá na frente em retornar o Dorival Júnior no caso do Crespo não der retorno e resultado rápido no São Paulo. Bem parecido com o que aconteceu com o Autuori e o Muricy em 2013, tá? Que tava o São Paulo estava com o Ney Franco caiu, depois veio o Autuori também não conseguiu render muito bem, aí veio o Muricy meio que como um salvador, um cara que já conhecia o grupo fazendo as coisas. Então, assim, tô falando para vocês que o negócio é tão louco que o Crespo tá um jogo no São Paulo. O Vojvoda ficou um jogo depois de ter sido mantido durante 40 dias aí de pausa. O Dorival mal chegou no Corinthians e os caras já estão falando de outra dança das cadeiras de treinador. É um negócio que me deixou assim ontem. Eu falei assim, cara, não é possível que eu tô ouvindo isso. Não é possível que a cabeça das pessoas ela possa ser nesse sentido. Vou repetir. Isso não é uma informação oficial. Isso não é uma coisa que eu ouvi de dirigentes do São Paulo. Isso é um boato de especulação do mercado, tá? Isso é um boato especulativo do mercado de que o Corinthians está insatisfeito com o Dorival e tende a pegar o Vojvoda. O Fortaleza tende a pegar o Zubeldia. E uma vez que a pressão no Crespo não surta efeito, a pressão do Crespo não surta efeito, não, que a pressão cresça demais no Crespo e ele fique disponível e ele não consiga bem, e com o Dorival disponível, o Dorival faria um acordo financeiro melhor com o São Paulo e o Dorival voltaria para o São Paulo. Gente, tá na hora da gente dar um freio nisso. Tô contando assim com o bom senso das pessoas, porque o mercado de futebol é louco. As pessoas no desespero, elas topam qualquer coisa. E o que eu tô ouvindo, por baixo dos panos, tô falando de mercado da bola, não de dirigente de São Paulo, mas por baixo dos panos. Isso é uma loucura tão grande. A gente tá vendo comentários, por exemplo, aí você vai lá, você vê assim o Cicinho falando a culpa do São Paulo ter perdido é do Crespo. O Souza vai lá e fala a culpa do São Paulo ter perdido é do Crespo. Você ouve lá o Arnaldo Tironi, eles falando que a culpa do São Paulo é que o Crespo foi muito mal. A massa toda tá trabalhando em cima do Crespo. O Baby quer falar com o Crespo. Cara, o Crespo tá aí a um jogo, porra. Vou repetir, o Crespo tá aí a um jogo. As pessoas estão pegando uma massa crítica única, uma única voz caminhando para conduzir que a culpa é do cara agora. A gente falou aqui, inclusive, ontem. O menos culpado do que está acontecendo aí é o técnico hoje. É o menos culpado é o técnico. O mercado é louco, o mercado demite, contrata, troca, faz essa dança das cadeiras. Por isso eles estão aqui na tela do meu lado. Mas eu ouvi essa merda ontem e falei assim, cara, não é possível que as pessoas realmente... Assim, repetindo, não é uma informação, mas é um boato de bastidor. E é um boato que, se você parar para prestar atenção, ele sim faz sentido. Ele faz sentido, principalmente pela queimação de filme, que tá um esforço tão grande para queimar o Crespo depois de um jogo, mas assim, um esforço com vontade. Porque eu nunca vi na minha vida um técnico ser demitido e o cara ter sido cravado o trabalho dele depois de um jogo. Então, sabe assim, sabe quando parece um script, um roteiro já pré-montado das coisas? Cara, pelo amor de Deus, esse jogo contra o Flamengo, se fosse em condições normais, se a gente perdesse do Flamengo de 2-0, ninguém ia falar nada.
condições normais, e não foram condições normais. Foi o primeiro jogo do Crespo, cheio de desfalque, Maracanã lotado, o Flamengo pressionado, o time numa rotação abaixo do Flamengo. Cara, não dá, bicho. Não dá, honestamente, fiquem ligados, cuidado com as narrativas, cuidado com a forma como as pessoas falam, e eu tô falando para vocês, isso não é uma informação confirmada, isso é um boato que tá correndo no mercado, mas um boato real, de que o Corinthians queira pegar o Vojvoda, de que o São Paulo, com a liberação do Dorival, possa ter um plano para caso o Crespo não consiga render, e o Zubeldia indo para o Fortaleza. Se você parar para pensar pela lógica, ele nem está longe da realidade. A questão é a forma como estou empurrando já o movimento todo em cima do Crespo. E aí, para mim, cara, tá totalmente errado. A gente ficou com o Zubeldia mais de um ano. Mais de um ano o Zubeldia ficou. A gente aí entre trancos e barrancos, mas ele ficou mais de um ano no São Paulo. Na boa, esse tipo de papo, e principalmente com essa onda de empurrar já um monte de críticas canalizadas para o Crespo depois de um jogo, você me desculpa, tá totalmente desproporcional ao que a gente viu. Nós ficamos 18 jogos com o Zubeldia no Campeonato Brasileiro e vencemos 2. O Crespo teve um jogo contra o Flamengo no Maracanã e pronto, o mundo já desabou. Eu só volto a repetir para vocês, não se trata de Crespo e Zubeldia, se trata de narrativa e como a gente está enxergando as coisas. Após a vinda do Tapia, o São Paulo está de olho no mercado da bola por assim, duas posições, né? Lateral direito e um zagueiro, que a gente já tinha comentado aqui. Mas a busca número 1 do São Paulo, prioridade, é um lateral direito. O São Paulo entende que vai precisar de mais um nome para essa posição, que na temporada vai precisar dessa contratação. E aí, meu caro Raí Monteiro, quando a gente fala desse lateral, quando a gente fala dessa contratação, o São Paulo está de olho nas possibilidades, então, do mercado da bola, naturalmente, né? O São Paulo quer trazer um novo lateral aí já nas próximas semanas. E antes do jogo contra o Flamengo, na sexta-feira, houve uma reunião entre Crespo e direção do São Paulo Futebol Clube para discutir 4 nomes que foram indicados pelo Scout para essa posição. E essa semana o São Paulo deve formalizar ofertas no plural por esses nomes aí para tentar contratar um novo jogador para essa lateral direita. A gente comentava já aqui, Raí Monteiro, a gente vai falar também das possibilidades, quem pode chegar, mas a gente já comentava em relação a essa busca, a essa posição. O São Paulo Futebol Clube hoje tem apenas Cedric Soares apto fisicamente para jogar na direita, já jogou também ali enfim, Ferrarese, mas ele não é esse ala para jogar pela direita, volta a ser zagueiro. Teria o Mike, mas esse está machucado. Aí tem Ângelo e Felisberto, que sequer estrearam pela equipe profissional. Eu queria que você falasse um pouco dessa busca por essa posição e o que você pensa, Raí, em relação a esses nomes que o São Paulo pode contratar. Bom, Gabi, por coerência, vou manter aqui o discurso das últimas vezes em que a gente conversou sobre esse tema. Acho que se for ao mercado só em uma composição de negócio muito específica, que caiba no bolso de um clube com a situação financeira que tem o São Paulo nesse momento. Então, um jogador vindo de graça, um jogador emprestado, um jogador em fim de contrato, se for dentro dessas possibilidades, aí ok, né, fazer aí esse investimento entre aspas, né? Caso contrário, acho que vai de novo valer olhar para a base e tentar de lá retirar alguma solução. Não é muito simples, né? Porque os jogadores desta posição na base, eles não têm jogado, tem nenhuma familiaridade com o time principal, né? É diferente de você ter uma necessidade, sei lá, vou citar um exemplo aqui, que acho que nem é o melhor, mas do ponto de vista técnico, mas quero dizer no sentido de ter já jogado algumas vezes. Se esse problema fosse do outro lado, na lateral esquerda, você tem, por exemplo, o Patrick, que já jogou algumas vezes, ele já está mais habituado. Então essa transição ela é menos dolorosa, né? Ela não é tão difícil. E aí acho que o jogador consegue se adaptar mais fácil, né? A subir, a jogar no time principal, a um outro nível de competitividade. Quando você pega um menino e retira ele da base, coloca no time principal para jogar, principalmente no cenário vivido pelo São Paulo nesse momento, que é um cenário caótico, né? O time está a 1 ponto da zona do rebaixamento, o desempenho é muito ruim nos últimos tempos, somando parada e o jogo do sábado, as perspectivas são muito desanimadoras, você tem vários problemas, muito mais do que soluções, então todo esse combo ele não é fácil para a ascensão de um garoto talentoso. O mais fácil, né, é que ele não vá bem, ou o mais provável é que ele não vá bem.
Então o cenário não é propício para você lançar. Só que, diante do contexto vivido pelo São Paulo, você tem aí essas duas alternativas. Ou você vai pegar algum menino da base por falta de capital para fazer um investimento, ou você vai buscar uma solução criativa no mercado, que pode não necessariamente ser uma solução da melhor qualidade técnica possível, né? Um jogador em fim de contrato, um jogador de graça, um jogador emprestado, geralmente não são aqueles que estão no top da performance, né? Se o cara tá no fim do contrato é porque ele não tá bem. Se o cara vai ser emprestado é porque ele não tá bem. Quer dizer que ele não vai jogar bem? Não, mas sim, não é um cara que chega com a certeza, né? Com a segurança, tipo, esse cara tá chegando e com certeza o desempenho dele vai ser satisfatório. Então, assim, é uma roda, né? É o mesmo problema. A questão financeira atrapalha na condução da montagem do time e faz com que você não tenha capacidade de contratação e assim a roda segue girando, né? Então acho que são esses dois aspectos, né? Se encontrar uma boa possibilidade no mercado, legal, se não, vai ter que recorrer à base, né? Mas alguma solução vai ter que ser dada, vai ter que ser tomada, melhor dizendo, porque hoje você só tem um jogador para essa posição, só tem o Cedric, né? Não tem nenhum outro nesse momento que está jogando, que está ali participando, que sempre está com o grupo. Então alguma coisa vai ter que ser feita. O São Paulo está de olho, então, 4 nomes sendo, enfim, discutidos. A gente não tem ainda a informação de quais são esses nomes, né? Assim que a gente tiver, a gente passa para vocês também. Mas o São Paulo deve enviar oferta ou ofertas no plural essa semana para tentar essa contratação, então, de um nome pedido também aí pelo técnico Hernan Crespo. E aí só vale trazer isso também, Raí Monteiro, para não cair tudo na conta do Crespo também. Ele fez uma lista de opções para a direção do São Paulo para lateral, e o São Paulo retornou falando que não tem condição de trazer esses jogadores, né? Então a conta é assim, cara, tão simples assim. Ele pediu o Advíncula, por exemplo, lateral do Boca Juniors, né, que tá em fim de contrato, mas ele acaba o contrato em dezembro, então o Boca Juniors quer uma grana para liberar ele nesse mês de julho. E hoje o São Paulo não tem essa grana no caixa para pagar, então assim, não vai ser o Advíncula. Esse é um dentre vários exemplos, né, Raimundo? Se não é fácil vir o Zé da esquina e falar que é culpa do Crespo, ele que pediu, né? Não é bem assim a história, né? Acho que só vale pontuar. E eu queria só fazer um acréscimo também em relação a isso, Gabi, que ele também sabe da situação, né? Ele foi contratado sabendo que não há dinheiro, não tem como investir, não temos grana, não dá para comprar nada. Então, assim, diante desse cenário também não adianta ficar pedindo, né? Eu acho que você pode chegar lá e falar, pô, eu preciso de um lateral direito aqui, ou ajudar em uma captação de um jogador mais barato. Agora, pedir também um lateral que você vai ter que desprender um esforço financeiro para trazer, aí também não dá, né? Para mim é um caso um pouco semelhante, né? Eu estava há pouco assistindo os colegas lá do Sport TV e eles estavam falando do Corinthians, né? Que o Dorival quer um jogador de X característica. Não dá, não tem dinheiro para contratar. Os caras estão devendo todo mundo lá. E é a mesma coisa aqui. Então, assim, não adianta ficar pedindo, né? Se você pode querer um jogador, eu acho que é necessário, mas tem que buscar ali um cara que vai vir dentro desse cenário muito específico, de graça, emprestado, em fim de contrato, ou usar alguém da base. Pedir um cara que você vai ter que pagar qualquer dinheiro por ele, não dá, não temos dinheiro, não tem como investir. Então acho que mais uma vez isso tem que ficar bastante claro, né? Rian Francisco acabou tendo uma grave contusão no joelho, né? Ele teve ali um LCA, uma lesão de ligamento cruzado anterior no joelho, e também teve uma lesão no menisco. Então foi 2 contusões que ele acabou tendo, que aconteceu no treinamento, aconteceu ali durante as atividades no Super CT, e aí agora ele terá que passar por cirurgia. Até mandei uma mensagem lá no privado para o Rian Francisco, desejando aí toda a sorte e a melhora, né, nessa contusão que é grave, é uma contusão igual ao do Calleri, que o Calleri teve no confronto contra o Botafogo, mas com agravante que ainda tem uma lesão no menisco, então ainda tem um outro agravante em relação ao LCA. Lesões desse tipo normalmente duram de 9 até 12 meses para o atleta se recuperar plenamente. Existem algumas exceções, como aconteceu com o Pedro, por exemplo, no Flamengo, que ele acabou retornando em 7 meses. Mas agora, normalmente, ali com 9 meses, os atletas retornam. Então, uma previsão otimista do Rian Francisco seria um retorno dele em abril, ali na reta final do Paulistão do ano que vem, ou no mais tardar ali no início do Campeonato Brasileiro,
uma notícia triste, porque o Rian vinha tendo oportunidade, né? Ele entrou no confronto contra o Flamengo, até o Diné não estava no banco de reservas, mas o Hernan Crespo optou pelo Rian e ele até entrou relativamente bem. Acho que foi a única boa notícia do São Paulo no confronto contra o Flamengo. Existia a expectativa dele ter mais minutos contra o Bragantino. O Hernan Crespo estava fazendo ali um trabalho específico com o Rian, estava chamando ele ali no particular, estava dando toda a atenção do mundo para o Rian Francisco neste momento. E aí, quando parecia que realmente ele começaria a ter mais oportunidades no profissional, aconteceu essa fatalidade, mas todo sucesso para o Rian Francisco é nessa recuperação, que ele vai voltar cada vez mais forte. Eu tenho certeza. Brenner no São Paulo, existe alguma possibilidade? Logo após a lesão do Rian Francisco, muitos torcedores começaram a pedir nas redes sociais a possibilidade do Brenner. Inclusive na minha live, a gente fez a live na terça-feira, vários também comentaram ali no chat, o Brenner, existe uma chance de Brenner. E aí eu tinha uma informação há umas 2-3 semanas atrás, de que o Brenner não retornaria para o futebol brasileiro, porque a Udinese queria mantê-lo ou apenas negociá-lo mediante uma venda. E aí a gente foi checar de novo a informação, inclusive a gente deu a informação na live, e aí foi bem legal porque a gente vai trazer 2 pontos. O primeiro ponto é do staff do jogador, ele é agenciado pelo Bertolucci, que gostaria que o atleta tivesse mais minutagem na próxima temporada. Ele não jogou muito na Udinese na última temporada, depois que ele voltou de uma grave contusão, inclusive ele tem tido um histórico recente de alguns problemas físicos. Só que a Udinese, ao que tudo indica, dará essas oportunidades para ele. E aí a gente conseguiu conversar com o diretor de futebol da Udinese, o Gianluca Nani. Ele respondeu o nosso comunicado, ali a gente conseguiu. A imprensa vascaína estava forte nessa cobertura do Brenner, e com um colega que cobre ali o Vasco da Gama, a gente conseguiu esse contato. A gente entrou em contato com o Gianluca Nani para saber sobre o Brenner, sobre a situação do Brenner em específico. A gente não entrou no mérito de São Paulo, porque ainda é rumor, é bastidor, então não é repercussão de internet, então não é algo concreto, mas eu quis saber mais detalhes sobre o Brenner, me apresentei e tal, ele foi super solícito e tudo. Eu fiz o uso do Google Tradutor ali, e aí ele me respondeu o seguinte, que o Brenner faz parte sim dos planos da Udinese para essa temporada. Ele admitiu que teve um interesse do Vasco da Gama, mas que o Brenner faz parte dos planos e ele fica na Udinese. Aí eu falei, tá, você tá me falando que ele fica, mas existe alguma possibilidade dele sair? Qual que seria a alternativa para ele sair? E aí ele me respondeu, apenas venda. Então, em um primeiro momento, qualquer possibilidade que o São Paulo tenha ou queira no Brenner, vai acabar batendo na porta, porque existe a vontade da Udinese de fazer dinheiro com o Brenner, de fazer grana com o Brenner. Mas é óbvio, aí se o São Paulo quiser realmente um interesse e contar com o Bertolucci, que tem sido um alinhado, o Brenner também, talvez o Brenner pode pegar no coração e falar, pô, vou voltar para casa, e aí todo mundo faça uma força para convencer a Udinese, pode acontecer, a gente já viu no mercado, mas eu trago aqui a informação direto lá da Itália, direto do diretor de futebol lá da Udinese, que me contou que o Brenner não tem oportunidades hoje de voltar ao futebol brasileiro. E aí, peguei também, levei para o São Paulo para saber, e me falaram que neste momento eles ainda não sabem, não cravam veementemente que vão buscar um atacante, afirmam que ainda tem outras carências dentro do elenco, que eles podem avaliar essa situação, mas que hoje o São Paulo não busca um atacante. E aí perguntei sobre Brenner, todos ali com que eu conversei da parte do São Paulo falaram super bem, falaram que é um atleta que tem um carinho muito grande, que isso aqui é cria do São Paulo, que em outras oportunidades, quando ele tinha deixado o clube, ele foi lá no CT da Barra Funda em suas férias e tudo, chegou até a fazer um tratamento de uma das suas contusões e foi muito bem recebido, tem um bom relacionamento com o clube, só que neste momento São Paulo não fez nenhum tipo de contato para contratação do Brenner. É um nome que até agrada internamente, mas não é um nome que até agora tem algo concreto, tá? Então, por hora, só fica mesmo numa questão de repercussão de internet, apenas torcedores pedindo a chegada do Brenner. Quero saber a sua opinião, se você contrataria o Brenner, se você acha que é uma boa para o São Paulo.